Sim. Existem burguesias, não é a burguesia, não é uma unidade, o poder está em disputa Claro, claro, também entre a claro. burguesia. Exatamente. Sim, sim, sim. E eu acredito que essa eleição do Trump, ela foi muito mostrou muito que houve um levante da burguesia da área das big techs, que até então não estava tão claro, porque anteriormente eles eram muito pelas sombras, você vê, eles ainda não se movimentavam em bloco, apesar de você tinha um Elon Musk ali, mas, por exemplo, os gajos da Google não falavam nada, o Claro, próprio claro. gajo da Amazon lá, o Jeff Bezos também era aqui caladinho, tudo mais. Mas eles agora Mesmo o Mark agiram em Zuckerberg. bloco. A minha leitura e mesmo ele. Então, a minha leitura disso agora é que, assim, o capitalismo sempre vai ter uma crise, etc. Então agora a gente tem uma diminuição da quantidade de capital disponível. Então cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Eu vejo que essas big techs, junto com o Trump, elas fazem um movimento de assim, para de dar dinheiro para a burguesia das armas e das coisas e vem dar dinheiro para a gente aqui, porque a gente está a precisar. Então, eu acho que a minha leitura, a grossíssimo modo aqui, foi essa. Foi para mim, eu enxergo isso. As big techs com o Trump é muito mais isso, porque o próprio Trump ele está no discurso de acabar com guerras, de tentar esse sonho dele de ganhar o Nobel da Paz, e ele está nessa coisa de diminuição de guerras, mas ao mesmo tempo ele está a proteger muito as big techs americanas, inclusive que estavam ameaçadas até por estavam tomando muitos processos aqui na Europa por causa de No- excessos e tudo mais. Então E mesmo no agora Brasil também, não é? essa burguesia foi atrás de poder. Faz um pouco de sentido isso, que essa leitura minha? Eu acho que se pode considerar que é assim, da mesma maneira que, lá está, nós, classe trabalhadora, não somos todos iguais, a burguesia também não é constituída, não é uma unidade ali homogénea em que é toda a gente a pensar no mesmo, é verdade. E há lutas intestinas entre as burguesias e claro, o fenómeno da concorrência existe no capitalismo, para todo modo. É verdade que nós estamos a viver num capitalismo que tende cada vez mais para o monopólio, que tende cada vez mais para a formação dos cartéis e dos oligopólios, mas ainda assim, sim, existem diferenças. ah, eu acho genuinamente que esse fator da regulamentação da União Europeia, e o fator também do Brasil e assim, com a tentativa de regular as mídias digitais, pode ter motivado também os Facebooks desta vida, não é? As metas desta vida, a alinharem-se com o Trump, até mesmo por causa do seu discurso de abolir qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, quando em boa verdade o Donald Trump está sempre a processar jornais que falam contra ele, não é? Mas pronto, essa ambiguidade da direita é uma coisa que nós já conhecemos muito bem. Eu acho que essas big techs perceberam que podiam, de alguma forma, exercer através do Donald Trump alguma pressão nos países da América Latina, mas também na União Europeia para realmente relaxar essas medidas. Então eu acho que isso foi interessante. E é curioso que, por exemplo, o Mark Zuckerberg, até há relativamente pouco tempo, era considerado um daqueles tech bros da Califórnia que alinhavam se calhar mais com o Partido Democrata. Mas assim do nada nós vemos o gajo uh, com um PTA diferente, com um estilo todo diferente, a apoiar o Donald Trump. Não é? E dando até tentando acabar com aquela imagem que se tinha dele que era do gajo corporativo, vestindo uma camisola. Ele apresenta-se no podcast do Joe Rogan e tudo, como pá, ali com um aspecto de surfista para parecer realmente que é gente como a gente. Lutador de E jiu-jitsu. lutador de jiu-jitsu, é verdade. Então eu acho que houve aí esse tipo de articulação e eu acho que o Zuckerberg percebeu que com o Donald Trump de facto iria conseguir algum tipo de desregulamentação nos mídias. E depois já há outros fatores, não é? É que nos últimos anos o Facebook, e não só o Facebook, mas a Google também, têm sido muito atacados por causa daqueles fenómenos de manipulação dos dados dos utilizadores. Eles sabem perfeitamente que se quiserem desregular ainda mais esse mercado e passar entre os pingos da chuva, é precisamente aliando-se ao Donald Trump. Então também há aqui um elemento de manipulação dos dados, não é? De desregulamentação nessa questão dos dados, até porque, e este é um ponto muito importante,
atualmente os dados, a manipulação dos dados e a garantia dos dados a outros agentes no mercado é algo que rende muito dinheiro. Esta economia dos dados rende muito dinheiro às Metas desta vida e às Googles desta vida, não Muito. é? E mesmo às Amazonas desta vida. Então eu acho que é mesmo muito importante, compreender que esta deslocação que há da parte deles é sim motivada por um interesse económico acima de tudo. Sim, claro. E é uma não é à toa que o Elon Musk comprou o Twitter também, né, ele não as pessoas às vezes vêm com um discurso assim: "Ah, agora o Twitter não valia isso, vai dar prejuízo". Mano, ele não com primeiro que ele não comprou com o dinheiro dele, isso é a primeira coisa, pegou um Também há empréstimo. isso. E o segundo que, e segundo assim, ele não comprou para dar lucro não filho, ele comprou porque ele tá no jogo do poder, ele não tá no jogo do dinheiro, ele já tem Claro, dinheiro infinito, exatamente, já tem exatamente. então é outra coisa. E eu vejo também essa como uma ascensão da nova burguesia americana, porque eu acho que esses gajos das big techs, eles não são os antigos, eles são novos. Eles são ali meados, tirando a Apple e a Microsoft, porque o Bill Gates também estava nesse jantar que houve há pouco com o Trump. Sim, é verdade, é Anos, no- verdade, é verdade. anos 90, final dos anos 90 para cá. Então é uma nova burguesia, não é uma nova classe, mas é uma nova burguesia. E essa nova burguesia talvez não estava se sentindo amparada, porque era isso, eram processos, fechavam, tendo que pagar multas na Europa, multas no Brasil. E eu vou falar Europa e Brasil, mas provavelmente nos outros países também, porque pelo menos eu só consegui acompanhar esses dois. Eu acho que eles se sentiam desamparados e como você bem disse, é isso. O Zuckerberg falou: "Pá, quem vai me proteger aqui? Quem vai proteger o meu capital? É esse gajo? Então tá, tudo bem, vamos lá, vamos abraçá-lo, porque no fim das É contas, isso, sim, sim. é isso, é o que fala aquela frase que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? No final das contas, eles vão aceitar qualquer meio possível para não perder, por isso que no final das contas, o que vai romper, e eu também enxergo dessa maneira, é uma revolução, né. Não do je não historicamente não é ninguém sai do poder de mão beijada, não existe Sim. isso. E eu acredito muito que a única maneira de romper isso é através de uma revolução, apesar de não me considerar e não dizer que sou comunista, mas acredito que para resolver esse problema é só através de uma revolução. Seja ela eu não vou dizer resolver, porque aqui eu estou fazendo juízo de valor, mas para ter uma mudança do estado que tem hoje é só através de uma revolução. Miguel, teve uma situação, já encaminhando um pouco por fim também, para não tomar aí muito mais tempo também seu, apesar de você não estar a reclamar, mas Não reclamo, não eu reclamo, não te preocupes. eu acho que agora você vai ter que usar a sua skill de praticamente um doutor, vamos falar assim, porque para me ajudar, porque eu tive quando eu comentei aqui em casa com a minha esposa que você viria, e aí eu expliquei um pouco e tal, e falei sobre, o que um pouco das ideias que você defendia e tudo mais, e ela viu que eu estava, assim, um pouco empolgado com a conversa, e a empolgação era real, o nosso papo tá muito legal. Eh, ela me perguntou assim: "Ah, mas o que que é o comunismo?" E pá, foi aquela cena do tipo assim, é uma pergunta tão simples e que pode existir uma resposta tão simples, mas eu não tinha. Apesar de eu saber,